Senhores senadores, senhoras senadoras, eu fico contente de estar aqui falando na frente de uma professora, mais de duas professores e alunos, porque eu quero falar, senador Telmário, sobre 3 dias que se sucederam um depois do outro como comemoração da nação brasileira. O dia 15 de novembro, que é o dia da República, o dia 19 de novembro, que é o dia da bandeira, e hoje, que é o dia da consciência negra. Senhor presidente, um país ele é feito de seu povo, obviamente, e o senhor defende tão bem o seu, especialmente aquele do qual o senhor é originário e que lhe dá orgulho, que é o povo indígena brasileiro. Eu queria pedir uma bandeira aqui. Não sei se você traz. É feito, além do seu povo, do seu território. E o senhor citou aqui o tamanho de Roraima e de todo o Brasil. É feito da bandeira, é feito da moeda, um país é feito por sua moeda e o seu hino nacional. Mas, sobretudo, um país é feito da sua história. É a história que faz uma nação. A história contada do que aconteceu no seu tempo passado e a história que nós construímos por meio das ideias, das políticas, no presente, olhando o futuro. O senhor usou a expressão mudar na raiz. Nós precisamos mudar na raiz no Brasil. E eu quero começar falando sobre a bandeira brasileira. A bandeira que foi criada no dia 19 de novembro de 1889, por aqueles pais da pátria republicana, por aqueles que se reuniram e disseram, acabou o tempo da monarquia, o Brasil precisa ser uma república, ou seja, um governo do público, com a causa pública. E eles desenharam uma bela bandeira, como todos sabem, verde, amarela, azul, com lema escrito Ordem e Progresso e com as estrelinhas que representavam o céu do Brasil no dia 15 de novembro de 1889, o dia em que proclamou-se a República. Aqueles senhores, graças aos quais nós estamos aqui, embora já existisse Senado na monarquia, no Império, mas no Senado da República devemos a eles, eles escreveram Ordem e Progresso. Eu me pergunto, como seria o Brasil, o senhor falou mudar a raiz, se no lugar de ordem e progresso, a bandeira estivesse escrito Educação é Progresso. Quero deixar claro que essa não é a bandeira brasileira, para não dizerem que eu estou manipulando. Esse é um desenho. Um desenho que tem gente que coloca na camisa, tem gente que brinca. E eu não acho negativo você brincar desde que com o carinho necessário da bandeira. Essa não é a bandeira do Brasil. E se fosse? Se nesses 126 anos a bandeira tivesse sido essa, educação é progresso. Se a mensagem que se sucedesse ao longo desses anos, de geração em geração, fosse educação é progresso. Será que não teria mudado na raiz, como o senhor disse no seu discurso? E o senhor mesmo colocou aqui, tem tudo a ver o currículo com a violência doméstica. Pois bem, vamos analisar algumas das coisas que teriam mudado no Brasil se esse tivesse sido o slogan. A primeira, sabe qual é, senador? É que todos iam conhecer a bandeira do Brasil. Hoje, 13 milhões, é muita gente. 13 milhões de brasileiros não conhecem a bandeira. Porque se você mudar o nome, ele pensa que continua sendo. Se eu mostrar essa bandeira aqui, esse desenho de uma bandeira, a 13 milhões de brasileiros, eles vão pensar que é a bandeira do Brasil. E não é. Mas eles vão pensar, porque eles não conseguem saber a diferença entre ordem e progresso e educação é progresso. Se tivesse escrito aqui em inglês, francês, japonês, chinês, eles continuavam achando até que era ainda a bandeira do Brasil. Então, a primeira mudança, se desde aquele tempo nós tivéssemos desenhado com clareza a bandeira que dissesse educação é progresso,
todos os brasileiros iam conhecer, porque todos seriam alfabetizados. É interessante que aqueles homens que desenharam essa bandeira, que tiveram a ousadia de tirar um imperador e colocar um presidente da República, de dizer, basta de império, queremos uma república. É incrível que eles não perceberam naquele momento, senador Telmário, que essa bandeira não era reconhecida, naquela época, por 75% dos brasileiros, que só 15% sabia ler. Ou seja, desde a origem, a bandeira não foi republicana, no sentido de ser reconhecida pelo público inteiro. 75% eram analfabetos naquela época. E fizeram a bandeira dizendo que era do Brasil. Isso mostra o elitismo, como os dirigentes brasileiros, mesmo aqueles geniais, quando a gente lê a lista deles, fica surpreso, como hoje a impressão que dá é que não temos pessoas daquele nível, como eles não perceberam que desenharam a bandeira dizendo que era do Brasil e ela era apenas para 25% dos brasileiros. Os outros não reconhecem, porque não sabem ler, não sabiam ler. De lá para cá, avançamos muito do ponto de vista da percentagem. Hoje, 10% é analfabeto. 10%. Mas dobramos o número, porque a população multiplicou por muitas vezes. Naquela época, 6,5 milhões não eram capazes de ler. Hoje, são 13, 2 vezes mais. 126 anos da República e nós dobramos o número de analfabetos. E ainda comemoramos sempre porque dizemos que caiu de 75% para apenas 10%. Caiu a percentagem, aumentou o número. É como se a gente comemorasse a diminuição da percentagem de brasileiros torturados durante um regime ditatorial. Ninguém comemora a diminuição da percentagem de torturados. A gente comemora o fim da tortura. É como se a gente comemorasse que só teria hoje 10% de escravos. E disséssemos, olha, 126 anos atrás, nós tínhamos 75% de escravos, agora só temos 10%. Ninguém comemora a redução em percentagem de escravos. Você comemora o fim da escravidão. Mas na nossa República, nos acostumamos a comemorar apenas uma redução na percentagem, e não a emancipação, a abolição das coisas negativas. Mas estou no primeiro item do que seria tão diferente se, em vez de ser ordem e progresso, fosse educação e progresso. Segundo, o senhor falou aqui em violência, disse que o Brasil é o quinto, eu não sabia, é o quinto pior país do mundo em violência contra as mulheres. Eu não tenho a menor dúvida de que se nós tivéssemos uma boa educação e desde cedo ensinássemos aos nossos meninos, sobretudo, a respeitarem os brancos, os negros, os índios, as mulheres, os homossexuais, todos, eu garanto que não teria menos violência. A violência não é uma característica de pessoa sem educação. Se for olhar bem, tem educado, perverso, são maus individualmente. Mas uma coisa é a educação para um indivíduo, outra do povo inteiro. É diferente. Mesma coisa de corrupção. Os corruptos, em geral, são, sim, instruídos, mas não receberam uma boa educação. Porque a gente mistura educação e instrução. Na instrução, você ensina uma pessoa a fazer uma arma, mas é pela educação que você ensina a nunca usar uma arma. Essa é a diferença entre educação e instrução. A instrução não precisa de ética, a educação carrega valores éticos. Não há dúvida que um povo educado é um povo que reduz e muito a corrupção. Até porque o senhor lembrou bem aqui, senhor Telmário,
Não tem um único corrupto no Brasil que não tenha sido eleito. E se ele foi eleito, é bem provável que muita gente honesta foi preterida em benefício de um ladrão. Um povo educado tende a eleger pessoas honestas. E isso não é uma afirmação, isso se constata. Existe uma entidade mundial que dá a ordem dos países por honestidade. Outro que dá a ordem dos países por educação. Coincidem. Os países com mais ética na política são os países com melhor educação. Eu volto a insistir, individualmente. Os corruptos são muito instruídos, sim. Mas foram eleitos por uma população que não percebeu a importância do voto. Ou que perceberam, as pessoas, os eleitores, mas tinham necessidades tão imediatas que votaram em um ladrão para poder comer, receber uma comida, receber um presente, receber uma ajuda, receber uma camisa. Essas que fizeram isso, fizeram decentemente, honestamente, por necessidade de vender os seus votos, mas venderam. Se fossem educados, não iam ter essa necessidade. Se fossem educados, iam poder refletir melhor na hora de votar. Mas, sobretudo, não teria necessidade de trocar o voto por uma ajuda. E aí, aceitar votar num corrupto que vai roubar depois, porque precisa dar comida hoje. E é inteligente quem fizer isso. É inteligente, porque o que vale é comer hoje. Mas temos que eliminar essas necessidades. E aí vem um terceiro item. Se a bandeira fosse educação é progresso, não tenha dúvida que a desigualdade brasileira não seria desse tamanho. O senhor falou que violência contra as mulheres. Pois somos, até pouco tempo atrás, éramos terceiro em concentração de renda. Não sei como estamos hoje. Mas certamente estamos entre os 10 piores do mundo em concentração da renda. De onde vem a concentração da renda? Da má distribuição da educação, criando um círculo vicioso no Brasil. Os pobres não têm boa escola, aí não têm boas oportunidades, aí continuam pobres, e seus filhos não terão boa educação, aí não terão oportunidades e continuarão pobres. E esse círculo se repete ao longo da história. Se tivesse uma educação igual para todos, se o filho do trabalhador, como na maior parte dos países decentes, mais pobres até que o Brasil já conseguem, se o filho do trabalhador estudasse na mesma escola do filho do patrão, se os pobres desse país tivessem seus filhos numa escola igual aos ricos desse país, a desigualdade desapareceria em uma geração. Haveria ainda uma margem de desigualdade, que não é um problema. Seria aquela desigualdade do talento, da persistência, da vocação, como a gente vê no futebol. A bola, senador, é redonda para todos. Por isso, os que chegam na seleção brasileira de futebol são filhos dos pobres. O senhor conhece algum filho de rico que chegou na seleção brasileira de futebol? Não. Por quê? Porque como a bola é redonda para todos, todo mundo disputa igual, chega lá em cima os filhos da maioria. A maioria é pobre é quem chega lá. Além de que, entre as classes médias e altas, quando o menino, mesmo que se jogue bem futebol, chega aos 16 anos, o pai diz, para aí, deixa esse negócio de futebol e vamos estudar para o vestibular. A bola é redonda para todos. Todos têm a mesma chance de chegar à seleção brasileira de futebol conforme o seu talento. Por que as escolas não são redondas para todos? Por que a gente não faz com que nesse país a seleção brasileira dos neurocirurgiões, dos grandes cientistas, dos grandes advogados, não seja também uma disputa entre iguais? Por que não fazemos isso? Porque a bandeira tem escrito ordem e progresso, e não educação é progresso. Se tivesse escrito, nesses 126 anos, educação é progresso, teríamos criado uma consciência de que educação é importante. Logo, a gente investiria em educação. Logo, a gente faria o que fosse necessário para que todos tivessem uma boa educação. A desigualdade é resultado da má distribuição de educação. A má distribuição da renda vem da má distribuição da educação.
Outro ponto, senador, nós somos campeões negativos também em não só violência, não só corrupção, não só desigualdade, nós somos também campeões negativos em competitividade. O Brasil é um dos países mais atrasados do mundo em competitividade industrial, em uma indústria capaz de ganhar o mercado internacional. Por isso, que para que a indústria não quebre no Brasil, nós temos que dar incentivos fiscais. E aí, o governo deixa de ter dinheiro para investir em educação e saúde, e segurança, e infraestrutura. E aí, gera o déficit fiscal. E aí vem a crise que nós estamos vivendo hoje. Então, veja bem, essa crise que nós estamos vivendo, que vem do déficit fiscal, que vem em grande parte da falta de competitividade de nossas indústrias, decorre da falta de educação. Se a nossa bandeira tivesse educação é progresso, em vez de ordem e progresso, nós seríamos um país com alta competitividade industrial. E aí não teríamos, provavelmente, essa crise que vivemos, que vem do déficit fiscal, que vem da necessidade de dar incentivos fiscais para que as indústrias concorram internacionalmente com apoio do governo, já que não conseguem concorrer pela competitividade da alta produtividade da nossa mão de obra educada. E inovação, pior ainda, daqui para frente. O que fará um país ser rico ou não é a capacidade dele de inventar novos produtos, de criar. Quando Juscelino Getúlio, primeiro, e Juscelino depois, dois presidentes que deram o salto da industrialização, quando eles, no seu tempo, o que a gente queria era poder escrever fabricado no Brasil. Isso ficou antigo. Agora o que a gente precisa é inventado no Brasil. E a gente não tem. Não tem um automóvel brasileiro com nome de Brasil, porque as fábricas são internacionais, porque os carros foram desenhados lá fora, inclusive os coreanos, os chineses, japoneses, russos, porque nós não inventamos. Temos uma grande invenção aqui, que é a Embraer, porque investimos numa escola de engenharia em São José dos Campos, chamada Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que permitiu formar os engenheiros que foram para a Embraer e nos dão o orgulho dos aviões. Mas, no mais, nós não inventamos. E não inventamos. É certo que é por falta de um empresariado que queira inventar. É certo que é por falta de uma universidade inventiva, mas é sobretudo por falta de educação de base, ensinando a cada criança nesse país, desde a primeira infância, como ser inovador, criador, cientista, tecnólogo. Isso não temos, porque a nossa bandeira é ordem e progresso, não é educação, é progresso. E, finalmente, para completar essas três grandes datas, e eu volto a insistir o que eu disse no começo, um país é feito por sua história, logo ele é feito por suas datas. As datas comemorativas formam o inconsciente da população. A terceira data é hoje, Dia da Consciência Negra. Senador, se a bandeira fosse educação é progresso e a gente tivesse dado educação igual para todos, nós não teríamos os preconceitos raciais que nós temos. Porque os preconceitos vêm da exclusão de alguns. E os negros no Brasil foram excluídos da educação ao longo do tempo. Dos 13 milhões de analfabetos adultos, pelo menos 9 são negros. A educação não se distribuiu igual. E aí cria-se o preconceito contra aqueles que não tiveram educação. Por isso que as cotas são importantes. Mas se aqui fosse educação é progresso, não precisava de cotas. Porque a escola sendo igualmente boa para todos, todos têm que disputar igualmente. Voltando à comparação do futebol, ninguém fala em cota para entrar na seleção brasileira de futebol. Ninguém diz, vamos reservar uma percentagem de jogadores para representar as raças brasileiras. Aliás, se tivesse isso, senador Teomário, teria que ser cota para brancos, porque a grande maioria dos nossos craques vem de origem negra. Teria que ter cota para branco na seleção Brasil Futebol. Alguém já propôs isso? Não, porque não precisa, já que a disputa é igual.
Se a disputa é igual desde 6, 7 anos, quando se começa a jogar bola redonda, todas elas, não precisa de cota para entrar na seleção brasileira de futebol, aí entram os mais talentosos. No Brasil, nós precisamos sim de cotas para negros, para quebrar a vergonha de uma nação com a cor da cara mulata e uma elite com a pele branca. Mas é provisório, não é o caminho, não é a solução. Se tivéssemos tido um país, vamos chamar uma república, para não ir lá atrás no tempo, uma república cuja bandeira fosse educação, progresso, hoje nem precisava ter a data da consciência negra, porque ela seria automática de todos. Todos nós teríamos essa consciência. Mas não fizemos o dever de casa. Não fizemos, e agora temos que correr atrás, como diz o senador Telmário antes, mudando na raiz. E mudar na raiz significa mudar a escola. Mudar a raiz do Brasil, mudar na raiz do Brasil, é mudar a escola no Brasil. Até porque o futuro de um país tem a cor da sua escola de hoje, tem a cara da sua escola de hoje, tem a forma da sua cara de hoje. Olhe para uma escola e você vê o futuro do seu país. E é isso que preocupa. Que quando a gente olha na cara da escola do Brasil de hoje, a gente não vê uma cara boa, a gente não vê os prédios mais bonitos da cidade, a gente não vê os profissionais melhor remunerados da cidade, a gente não vê os equipamentos mais modernos à disposição da sociedade. A gente vê a escola de hoje, a gente vê um prédio decaído, com equipamentos antigos, superados, como se fosse uma carroça, com professores mal remunerados, desanimados, sem a dedicação de vida, com necessidade de greves periódicas que destroem a educação. Nós não vemos, ao olhar uma escola de hoje, um futuro bonito para o país. Porque a bandeira, 126 anos atrás, escreveram ordem e progresso, e não educação é progresso. Eu agradeço, senador Telmário, a sua presidência, primeiro porque o seu discurso termina inspirando o meu, segundo pelo tempo que deixou, nossa sexta-feira, mas eu gostaria de ter aproveitado hoje para isso que eu fiz, uma reflexão de que a história de um país é que faz o seu povo. O povo é feito pelo idioma que fala, pelo território que tem, pela população, mas é a história que nos unifica no passado e é a história que nos atrai no futuro. E nessa história, nós comemoramos no dia 15 a República, no dia 19 a bandeira, hoje a consciência negra, 3 datas extremamente relacionadas e 3 datas que nos permitem refletir como seria diferente o Brasil se no lugar da bandeira ter escrito ordem e progresso, tivesse escrito há 126 anos até hoje, educação é progresso. Escreveram diferente, mas dá tempo de nós pensarmos dessa maneira, mesmo que a bandeira continue com ordem e progresso, mas que na cabeça da gente, progresso seja visto como o caminho a ser seguido pelo país que conseguir dar educação de qualidade e com qualidade igual, desde a mais tenra idade de suas crianças. É isso, senhor presidente.